alerta vermelho. O fim cavalga a luz e estará aqui exatamente no dia 23 de setembro deste ano. Prepare-se, o fim é iminente. Atenção, todos os terráqueos. Prepare-se, o fim é iminente. Evacuação extremamente necessária. Olá, tudo bem com você? Se está, não ficará mais. Pelo menos é isso que está dizendo a internet, pois segundo ela, o mundo vai acabar de novo, mas dessa vez no dia 23 de setembro. Será? Meu nome é Fabrício Guerra, sobrevivente de uns 15 Armagedons, falando direto do fim do mundo, transmitindo via Planeta X. Seja muito bem-vindo. Não é de hoje que querem que o planeta exploda e não é para menos. Às vezes vemos tantas coisas espantosamente absurdas que chegamos a imaginar que o apocalipse seria a melhor solução para os problemas da humanidade. E as coisas estão tão sinistras que já é a segunda vez que tentam destruir o mundo só esse ano. Mas será que o mundo vai realmente acabar? E se for verdade, como se preparar? Assista até o final e descubra como aproveitar o fim do mundo que está agendado para setembro. Todas as civilizações do mundo possuem pelo menos uma ideia de como o mundo vai acabar. Os nórdicos, por exemplo, acreditavam no Ragnarok, onde até mesmo os deuses deixavam de existir. Mas essa ideia pegou mesmo entre os cristãos, e vez ou outra aparece algum líder religioso anunciando que agora é para valer e o mundo vai para o beleléu. Recentemente, um posicionamento incomum entre alguns astros celestes tem dado base a alguns pesquisadores cristãos para afirmarem que o mundo vai acabar. Esse posicionamento acontece na constelação de Virgem e terá seu fim exatamente no dia 23 de setembro, quando a Virgem der à luz ao planeta Júpiter. E eles se sentem muito seguros ao afirmar isso, já que existe uma passagem na Bíblia que remete a esse estranho posicionamento celeste. Vamos ao trecho. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Não podemos negar que as semelhanças entre a passagem bíblica e o posicionamento astronômico são enormes, e isso faz algumas pessoas pensarem que se o mundo não acabar, pelo menos o anticristo vai aparecer de novo. Mas temos alguns problemas com essa profecia de fim do mundo. Se você pensar direitinho ou for para outra parte do espaço, verá os astros posicionados de forma diferente da que vemos aqui da Terra. Além disso, cada povo tem suas próprias constelações, ou seja, a constelação de Sagitário pode ser a constelação de guarda-chuva para a tribo da Polinésia Alemã, o que acaba de certa forma desmistificando a profecia. Se você for um pouquinho além, vai reparar que nem desenhos as estrelas formam. Somos nós, seres humanos, que naturalmente criamos padrões em nossas cabeças. E ainda assim, não existe lógica que sobreponha ou explique Deus. Nesse caso, meu pensamento crítico estará me garantindo um polidense no colo do capeta. De qualquer forma, não temos como negar que as semelhanças entre a passagem bíblica e o posicionamento na constelação de Virgem são enormes. Seja como for, o fim do mundo ou o nascimento do anticristo acontecerá em um sábado. Então, já vou preparando a churrasqueira e a cerveja aqui para assistir à destruição da humanidade de camarote. E você, o que fará nessa data fatídica? Deixe aí nos comentários e até a Quer dizer, adeus, né?